Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia de economia que é muito poderosa. Sério, depois que a gente entende isso, o jeito de olhar para o mundo muda completamente. É tipo uma ferramenta de pensamento, sabe? Que ajuda a gente a ver o que está escondido por trás das manchetes e que na verdade está em todo lugar. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta um tanto provocadora que vai bem no coração de um erro de pensamento muito comum. A destruição pode, de alguma forma, gerar prosperidade? Parece estranho, né? Mas essa é uma crença bem mais popular do que a gente imagina. Essa cena vem de uma história bem famosa do economista Frédéric Bastiat. É sobre um lojista e o filho dele. E olha, à primeira vista, o que a multidão fala parece fazer todo sentido, não é mesmo? O vidraceiro ganha um trabalho, o dinheiro circula, parece algo bom para a economia. Só que é aí que está o pulo do gato. Por trás dessa historinha simples, existe uma diferença gigantesca no jeito de pensar. É aqui que o Bastiat separa o que ele chama de mau economista do bom economista. E a diferença toda está em aprender a enxergar além do óbvio, focando no que se vê e no que não se vê. Funciona assim, ó. De um lado, a gente tem um mau economista, que se limita àquilo que está bem na cara dele. O serviço que apareceu para o vidraceiro, o dinheiro que trocou de mãos. Já o bom economista, não. Ele olha mais fundo. Ele busca as consequências que estão escondidas, aqueles efeitos que não são tão óbvios assim. E aqui está a grande sacada. É preciso aprender a considerar não só o que se vê, mas também e principalmente o que não se vê. O efeito visível é muitas vezes só a pontinha do iceberg. E como a gente vai ver, quase sempre a parte menos importante da história. Ok, agora que a gente pegou a ideia, vamos colocar em prática. Voltando para a história da vidraça quebrada, vamos analisar esse pequeno drama usando essa lente do que se vê e do que não se vê. Então, o que a gente vê de cara, o vidraceiro recebendo seus 6 francos. É um fato positivo, visível. Mas, e o que a gente não vê? A gente não vê o que o dono da loja teria feito com aquele dinheiro. Talvez ele fosse comprar um par de sapatos novos. Ou seja, o ganho do vidraceiro é, na verdade, a perda do sapateiro. O próprio Bastiat resume isso de um jeito perfeito. Quando ele diz que destruição não é lucro, ele quer dizer exatamente isso. A sociedade, como um todo, perdeu o valor daquela vidraça. O lojista agora tem uma janela nova, ok, mas ele deixou de ter um par de sapatos novos. O que aconteceu foi só um deslocamento de recursos, e não um ganho real para a economia. E é aqui que essa ideia fica poderosa de verdade. O que começou com uma simples vidraça se aplica a uma nação inteira. Vamos ver como esses custos invisíveis aparecem na política, especialmente nos grandes projetos e gastos do governo. Essa é uma conversa que a gente ouve o tempo todo, certo? Um novo projeto de obra pública é anunciado, e o foco é sempre nos empregos visíveis que ele cria. A gente vê os trabalhadores na obra, a construção acontecendo. Esse é o efeito que se vê, aquilo que é fácil de apontar e comemorar. Mas e o que não se vê? Como a tabela mostra, o dinheiro para essa obra pública vem de algum lugar, dos impostos. Isso significa que um contribuinte não pode mais gastar aquele dinheiro nas suas próprias prioridades. O efeito visível é uma estrada construída. O invisível é o campo que não foi adubado, a casa que não foi reformada. A consequência final é que, para cada trabalho visível criado pelo governo, um trabalho invisível no setor privado foi impedido. O que acontece, no fundo, é um simples deslocamento. A satisfação de ter uma estrada nova vem ao custo da satisfação que o contribuinte teria se pudesse gastar o próprio dinheiro. Um emprego é visto, mas o emprego privado que deixou de existir é invisível. A estrada está lá, para todo mundo ver, mas o conserto na loja que não foi feito em troca, esse permanece, para sempre, invisível. Pensar além do óbvio nos leva a uma questão ainda maior. Se não são os projetos do governo, qual é o verdadeiro motor da economia? A resposta está numa força invisível que guia silenciosamente a produção e o consumo. Como explicou um outro economista, o Ludwig von Mises, a grande força invisível que direciona tudo são milhões de consumidores fazendo suas escolhas diárias. Cada real gasto funciona como um voto, sinalizando para os produtores o que deve ser feito e o que deve ser deixado de lado. Quando as políticas focam apenas nos efeitos vistos, como a criação de um emprego específico, elas acabam interferindo nesses inúmeros sinais invisíveis do mercado. Na prática, elas substituem as prioridades de milhões de pessoas pelas prioridades de um pequeno grupo de planejadores. Então, a lição mais importante aqui é a gente se treinar para pensar como um bom economista, se perguntando sempre: o que é que não se vê aqui? Qual é a alternativa que foi sacrificada? Para quem o custo foi transferido?
Fica o convite. Da próxima vez que um novo plano de gastos ou uma política for anunciada, vale a pena aplicar essa lente. Perguntar: o que estamos vendo? E mais importante ainda, o que não estamos vendo? Essa é a chave para começar a enxergar a economia invisível que nos cerca.